Depois do Santos de Pelé, o time que mais fez o torcedor corintiano sofrer. Mas aquele time do Tele Santana era encantador. Era um time assim que dava gosto ver jogar. E naquela época, enfrentar o São Paulo não era como enfrentar qualquer time, sem dúvida nenhuma. Durante 5 anos, o maior técnico da história do São Paulo subiu essas escadas para compartilhar com os torcedores as emoções do esporte mais popular do país. Agora, nós convidamos você a reviver uma época que marcou o futebol do Brasil e do mundo. O São Paulo Futebol Clube na era Tele Santana. Bom, São Paulo sempre foi um time bem estruturado em termos de clube, né? Mas estava passando por momentos, talvez um dos momentos mais difíceis da história do São Paulo, antes da chegada do Tele. Em 89 a gente tinha sido rebaixado pela segunda divisão do Campeonato Paulista. Era um momento muito complicado, o clube se reestruturando, era uma nova direção no clube que começava, o meu treinador, o Forlan, e depois de um mês de resultados não muito bons, chega o Tele. Então telefonei para o Tele, expliquei para ele a situação e ele ficou de vir. Como não tinham condições de me deixar em um hotel, os dirigentes me pediram para ficar um mês morando no centro de treinamento. Como eu só vim para o São Paulo atendendo a um pedido do Caboclo, aceitei. E eu lembro, como se fosse hoje, assim, o primeiro dia da chegada do Tele lá. Claro que já era um treinador de bastante prestígio, mas que eu não conhecia pessoalmente, o estilo de trabalho, não conhecia os detalhes do seu trabalho. E já na primeira palestra, assim, já deu para perceber a seriedade e a paixão com que ele fazia as coisas. Foi isso a primeira impressão, né? E se a primeira impressão é a que fica, Tele Santana começa a sua história no São Paulo com o pé direito. No dia 12 de outubro de 1990, aqui mesmo, no estádio do Morumbi, o técnico comanda o primeiro coletivo do tricolor paulista. O São Paulo Futebol Clube, na era Tele Santana, dá o seu pontapé inicial. Aí o Tele, com a fama danada de pé frio, quando veio, não ganhava nada o Tele, só tinha ganho o Campeonato Brasileiro de 71 pelo Atlético. E o Tele carregava, com certeza, a desilusão de uma vitória quase concebida, né? Porque 82 é considerada por muitos assim, uma das maiores seleções de todos os tempos. Aí ele pegou, entrou no São Paulo e deu no que deu. Quando tudo parece perdido para os São Paulinos, Tele Santana surge como fio de esperança do tricolor. Desde que abandonei a carreira de jogador, virei treinador de banco. É nessa função que posso oferecer alguma coisa ao São Paulo. Com a chegada do Tele, pegou um time que ele passou para o grupo que ele queria motivação, força, garra, mostrava como se jogava a bola, coisa que o São Paulo não tinha antes. E daí em diante foi tudo aquilo que vocês tiveram a oportunidade de ver. Né? O Cafu abriu aqui na direita de primeira. O São Paulo, que despencava na tabela do Campeonato Brasileiro de 1990, ganha fôlego para alcançar os adversários na corrida pelo título mais cobiçado do país. Jogo a jogo, o tricolor paulista mostra para os rivais que não está morto. Pelo contrário, ressurge mais vivo do que nunca. A linha dura de treinamentos é fundamental para conquistar as vitórias. E para conseguir se recuperar no campeonato, Tele conta com a amizade e profissionalismo de outras pessoas. Ele tinha um Valdir Joaquim de Moraes, tinha o Moraci Santana, que eram 2 escudeiros ou 2 zagueiros dele, jogavam no mesmo time. Nos primeiros 4 meses nós chegamos numa final do Campeonato Brasileiro. Infelizmente não ganhamos contra o Corinthians. Mas ali já estava começando a mostrar a cara do trabalho do Tele, né? Agora acompanhe. O goleiro Zete bate o tiro de meta. Miller desvia e Macedo faz o gol. 3 toques na bola só. Final, São Paulo 5, São José 0. Olha, pelo que eu acompanhei, o Tele sempre foi uma pessoa muito exigente, né?
com a formação do atleta? Muito, muito, muito. Essa cobrança dele chegava a ser chata às vezes, porque você entrava em campo, ele já estava te cuidando e ele tinha uma visão muito grande. Você podia estar do outro lado do campo, que ele sabia se você bateu de canela, se dominou errado, bateu errado na bola. Eu acho que esse era o grande mérito do Telê, porque ele estava atento a todas as coisas. Ele estava atento a cada detalhe de cada jogador, da onde a gente treinava, do ambiente que a gente vivia, do que girava em torno do time 24 horas por dia, da vida privada de cada um. Às vezes ele exagerava nessa coisa do controle realmente, né, da vida de cada um. O Telê Santana não era só o técnico de futebol. Todo mundo chamava ele de paizão. Quer dizer, eu procurava orientar o jogador fora, né, das responsabilidades profissionais. Mas a gente queria que fosse um pouco mais maleável também, né? Então se sentia isso. O Telê era um cara que, diferentemente dos técnicos em geral, gostava muito de lidar coletivo, né? Então ele dava coletivos frequentes e corrigia colocação, postura, fundamento durante os coletivos. Eu me recordo do Telê ficando tempo e tempo seguido com o Cafu, até o Cafu aprender a centrar a bola como ele queria. Não que eu não soubesse cruzar, como a maioria dos jornalistas falavam na época, né? Mas eu tinha uma certa dificuldade, porque eu acho que dificuldade, de repente, eu tenho até hoje, porque todo mundo erra um passe, todo mundo erra um cabeceio, todo mundo erra um cruzamento, é normal. Mas eu procurei me aperfeiçoar nessa parte do cruzamento, tanto é porque eu não era lateral direito, eu era meio de campo. E no começo eu não gostava de jogar nessa posição e com o decorrer do tempo eu fui me acostumando, passei a gostar de ser lateral e daí sim veio a fase de aperfeiçoamento junto com o professor Telê Santana. Era um treinador que de tanto fazer, repetir, né, conseguia tirar a leite de pedra, fazia milagres. Sem dúvida, tanto é que ele transformou jogadores comuns como Adilson, back central, em campeão do mundo, e o Pintado, que hoje é técnico, também em campeão do mundo, entendeu? Isso mostra realmente a competência dele. E o Telê tinha a grande vantagem que, tendo sido um bom jogador, podia mostrar, olha, eu quero que você faça assim. Aí ele pegou uma cestinha num cantinho, uma cestinha de lixo, colocou no cantinho e falou, quer ver eu colocar essa bola ali dentro? Aí todo mundo começou a rir, né? Não vai colocar nada, professor, sabe? Ele pegou e colocou a bola. Nós tivemos que escutar, mais 3 anos aquela bolinha que ele colocou lá dentro. E nós mandamos ele dar outro chute. Chuta de novo, professor. Ele falou, não, já coloquei uma vez, agora eu vou embora. Pegou e foi embora. O perfeccionismo do Telê é que fez do São Paulo aquele time vencedor e campeão. O São Paulo, que já havia perdido as finais de 89 e 90 do Brasileiro, estreia bem na temporada de 91. A torcida atleticana toma conta do Mineirão e espera uma vitória do Atlético. Mas é o São Paulo quem canta de galo em Belo Horizonte. Vitória tricolor por 3-0. Os São Paulinos veem o tricolor chegar às semifinais do campeonato como líder e pegar novamente o Atlético Mineiro. No primeiro jogo, 1-1 no Mineirão. No Morumbi, o São Paulo tem a vantagem do empate. A torcida lota o estádio e empurra o time rumo ao título. O placar permanece 0-0 durante os 90 minutos de jogo. O São Paulo está nas finais do Campeonato Brasileiro. O último obstáculo de Telê Santana e sua equipe é o Bragantino de Mauro Silva, Gil Baiano e do futuro técnico da seleção brasileira. Ali nós estávamos diante de 2 grandíssimos treinadores, né? De um lado o Telê Santana, do outro o professor Parreira. Não, aquilo ali foi um barato, aquela situação, legal você ter lembrado. Aquela situação foi uma situação muito difícil. Nós tínhamos nós tivemos um problema com o Zé Teodoro e o Telê, que era realmente assim, um grande líder e que muitas vezes as pessoas pensavam que ele era pouco democrático. Naquele momento ele reuniu todos nós num quarto, acho que estava eu, o Raí, o Ricardo Rocha, o próprio Zé Teodoro, o próprio Cafu e o Bernardo e eu acho o Zete. Eu acho que naquele momento nós estávamos discutindo qual seria o time ideal para jogar aquele jogo. Tínhamos 2 opções. A primeira seria a simples manutenção de Mário Tilico no lugar de Elivelton. A outra era colocar o Zé Teodoro deixando o Cafu para enfrentar o Gil Baiano. Democraticamente discutimos e chegamos à conclusão que foi colocada em campo. Acho que decepcionei quem me considerava ditador e antidemocrático. Nessa final de campeonato eu joguei de lateral esquerdo para poder marcar o lateral direito do Bragantino, se não me engano era o Gil Baiano, que era uma das armas principais do time do Bragantino, né? E o Telê, no dia do jogo, optou
por mim jogar naquela posição para segurar um pouco mais as descidas do Gil Baiano. Eu lembro que na época até o professor Parreira me enchia o saco para me largar o Gil Baiano e jogar, né? Eu falei, não, eu tenho que obedecer, o professor Tele Santana tem que fazer aquilo que ele está me pedindo. E a gente acabou ganhando 1-0 no Morumbi e foi 0-0 em Bragança Paulista, a gente foi campeão brasileiro. José Roberto Reis vai terminar o Campeonato Brasileiro de 91. Termina o jogo. O São Paulo é campeão brasileiro. Por muito tempo me chamaram de burro, teimoso e principalmente pé frio. Espero que continuem chamando. Não é porque sou campeão brasileiro que vou me vingar dos meus inimigos. Não tenho e nunca tive que provar nada a ninguém. Mas a equipe de Tele Santana não se contenta com o título mais importante do futebol brasileiro. O tricolor também vai em busca do título paulista. Ponte Preta, Inter de Limeira, São José e mais 11 times do interior são os adversários do São Paulo na luta por uma vaga nas finais. Mas é o time de Tele Santana quem lidera de ponta a ponta a fase de classificação. E a gente sabia que tinha melhores condições, era um time mais entrosado, mais com o estilo Tele Santana, mais respeitado, mais confiante nele mesmo. E isso a gente viu como uma oportunidade, sim, de dar o troco, e foi o que aconteceu, né? Mais de 100 mil torcedores lotam o estádio do Morumbi para acompanhar a rivalidade entre os dois times. Tele Santana já havia sido campeão pelo Atlético Mineiro, Grêmio e Fluminense. Agora tem a chance de vencer o Campeonato Paulista, tornando-se o único técnico a conquistar os 4 mais importantes títulos estaduais do país. Raí é a grande esperança dos São Paulinos. Além de levar o título, ele também pode assumir a artilharia do campeonato. Do lado do São Paulo, só esse aí arma, só Raí. Sidney e Suélio só sabem saber defender e sobrecarregam o Raí. O perigo da armação do São Paulo é Cafu pelo lado direito ou Raí. Olha o Raí, vai chegando, bateu! Gol! Foi um gol, um chute de fora da área, uma característica nem era muito minha, mas estava inspirado, uma fase inspirada também pelo Tele, pela influência do Tele Santana, pela influência inspirada pelo momento que o time vivia, e acabei fazendo aquele golaço. Os corintianos assistem o camisa 10 do tricolor estufar a rede mais 2 vezes. Ronaldo Raí, gol! Raí passa pelo Corinthians como um furacão. Raí, eu considero hoje um jogo como esse um resultado anormal, até que nós podíamos ganhar o jogo. Mas uma diferença de 3 gols num clássico decisivo de campeonato assim é muito difícil. Portanto, o nosso time jogou relativamente bem, soube explorar os contra-ataques e fizemos 3 gols. Mas não é normal acontecer isso, e principalmente contra uma equipe boa como o Corinthians. O Corinthians vai para a segunda partida com a missão de reverter a vantagem do tricolor, que joga pelo empate. São Jorge pede ajuda a São Pedro, mas nem mesmo a forte chuva que cai no Morumbi consegue esfriar o entusiasmo do santo do dia, São Paulo. A partida termina empatada em 0-0. Vive um grande momento, Tele Santana. Acusado de pé frio, de perdedor, de derrotado, em pouco tempo conquista um título atrás do outro e adquire o respeito, finalmente, de poucas pessoas que não respeitavam o seu trabalho. De muito poucas pessoas que insistiam em não respeitar o trabalho de mestre Tele. O Tele discute, o Tele quer ver o final, acabou! Acabou! Em 56 anos, é a primeira vez que o São Paulo conquista os 2 maiores campeonatos do Brasil no mesmo ano. Raí se transforma no xodó de Tele Santana e da torcida são paulina. Especial assim para mim
que eu gostava bastante, o Raí. Tinha um Raí jogando um futebol como nunca jogou na vida dele, né? O Raí na mão do Telê rendeu o que o Sócrates rendeu na mão do Telê, né? Eu sempre brinco com isso, que o seu Raimundo, pai do Raí e do Sócrates, devia agradecer ao Telê, porque os dois filhos dele jogaram na mão do Telê o que não jogaram na mão de ninguém. Então, acho que mais do que o xodó, eu fui o símbolo daquela época, por ser o capitão, por ser um pouco a extensão do Telê dentro de campo. Acabou se transformando um xodó depois, quer dizer, ele meu xodó e eu xodó dele, porque você acaba se envolvendo numa relação de quase de pai e filho, né? Na temporada de 92, o São Paulo disputa o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América ao mesmo tempo. No Campeonato Nacional, o time perde a classificação para o Vasco da Gama. Mas a prioridade do técnico é a Libertadores. Nos primeiros jogos, um resultado trágico, 3-0 para o Criciúma. O Criciúma te surpreendeu, Telê? Não, é um time que joga bem e eu já esperava isso. Telê se irrita com a atuação do time, mas não se abala com a derrota. Bola pra frente. Então ele, eu acho que passava muito isso, né? Essa superação contínua, essa determinação total, independente do que fossem os resultados, né? Que você tivesse aquela continuidade sem perder o objetivo, sem perder o foco. As vitórias surgem e o São Paulo passa para a fase seguinte em primeiro lugar do grupo. O tricolor vence o Nacional do Uruguai e classifica-se para as quartas de finais da Libertadores. É a revanche contra o Criciúma, mas dessa vez é o São Paulo quem leva a melhor. O penúltimo obstáculo é o Barcelona do Equador. No Morumbi, vitória brasileira por 3-0. No jogo de volta, o Barcelona quase surpreende Telê Santana, os jogadores e a torcida são paulina. 2-0 para os equatorianos. Mas quem fica com a vaga na final é o tricolor, que enfrenta a tradição do futebol argentino. O Japão fica bem perto, logo ali, na Argentina. Só que o News Old Boys faz o São Paulo rezar a missa em Rosário. Nós perdemos de 1-0 na Argentina e no Morumbi precisávamos ganhar o jogo. Tinha que ganhar, o time não conseguia fazer o gol, jogava bem, mas não conseguia chegar ao gol. E chegou até nos últimos 15 minutos. Onde o Macedo sofreu o pênalti. Só que conseguiu aquele pênalti. O Raí cobrou. Lá vai Raí, ele e Scopone. É um grande momento na decisão da Copa Libertadores. Autoriza o ato. Partiu o Raí, bateu. Gol! Do São Paulo! Raí, o capitão Raí! E depois teve a final, né, nos pênaltis. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Gambon e Zete. Partiu Gambon, bateu. Zete! 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 É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo! São toda essa dramaticidade que acompanhou aquela final. Selou, né, o título do São Paulo a nível internacional e levou a gente para Tóquio. Né? Em um ano, o São Paulo de Telê Santana conquistou 3 títulos. Campeão brasileiro, campeão paulista e campeão das Américas. Numa prova de que esse mineiro de Itabirito, 61 anos de idade, ex-jogador do Fluminense, do Vasco, do Guarani, apelidado em seus tempos como Fio de Esperança, não é apenas um técnico competente e honesto, é também um pé quente, desmistificando aqueles que o chamavam de pé frio ao longo de sua carreira. Telê e sua equipe ganham a América e agora querem ganhar o mundo. Mas antes do Mundial Interclubes, o São Paulo conquista vários torneios internacionais, disputa o Campeonato Paulista e ainda arranja tempo para competir na Supercopa dos Campeões da Libertadores. No Campeonato Paulista, o São Paulo faz a melhor campanha. Supera Santos, Portuguesa e Ponte Preta para chegar às finais contra o Palmeiras de Evair, César Sampaio e Zinho. Nem mesmo a derrota sofrida para o Olímpia do Paraguai na Supercopa causa impacto no time. Após o jogo, o São Paulo perdeu e tinha perdido um gol feito. Então perdeu por 1-0. E ele deu as entrevistas dizendo que o time foi bem e tal, que lamentavelmente perdeu o gol. E o presidente chegou na presença de umas 30 pessoas numa mesa de jantar e disse: olha, Telê, eu peço licença para discordar de você. Eu, como presidente do São Paulo Futebol Clube, eu acho que o São Paulo não jogou bem. Você pode achar, mas eu acho que não jogou bem.
Aí ele falou, presidente, o que o senhor acha, o que o senhor não acha, não interessa, o senhor não entende nada de futebol, na frente de todo mundo. Aí eu disse para ele, olha, o presidente perdeu uma oportunidade muito boa de te mandar embora. Ele falou, mas eu, se fosse ele, teria me mandado embora. Em toda profissão precisa de uma escola. E o futebol também. Eu acho que você, para dirigir, é preciso que você tenha uma certa experiência. O Tele chegou a ter, se não mais, tanta força como o presidente do São Paulo nessa época. Então, os presidentes e os diretores de futebol preferiam não entrar em polêmica com ele. A primeira final do Paulista é realizada 8 dias antes da disputa do Mundial Interclubes. Naquele jogo eu tive a oportunidade de fazer um gol de perna esquerda, né, que foi, modestamente falando, um bonito gol. Levantou pintado, Cerezo, Cafu no rebote, gol! E tive a oportunidade de dar o passe para o Raí fazer os outros 3 gols. Lá vem bola para a área do Palmeiras, César ficou espiando, olha a chance, Raí! Cafu ajeitou, Raí estava lá dentro da pequena área. Tem mais São Paulo, levantamento do Valber, Cafu tenta chegar, tá valendo, tá valendo! Pênalti, Oscar Roberto de Godoy. Partiu Raí, atenção, bateu, parado! Agora é só correr pro abraço. Agora, o tricolor tem como destino o Oriente. Tele Santana e sua equipe vão mostrar aos samurais porque o Brasil é o país do futebol. Nós chegamos uma semana antes do Barcelona. Ele dizia que era um absurdo os cartolas irem de primeira classe para Tóquio e o time dele ir na classe econômica, que eram os jogadores que iam jogar, né? Esse era o Tele. Bom, quando nós chegamos em Tóquio, né, para a final, ninguém sabia quem era o São Paulo. E eles, chegando lá no Japão, quiseram provocar, chegaram querendo impor uma superioridade técnica, que eles viam também como campeão da Europa, com grandes craques também. Mas chegou realmente com um salto alto, 45 anos de idade. Se ele não conhecia nada do São Paulo, eu acho que depois daquele jogo ele ficou conhecendo e tenho certeza que foi uma lição para ele. Título mundial em jogo. De um lado o Brasil, do outro lado Espanha, começa o jogo. Então eu acho que aquele jogo foi um jogo muito difícil, porque nós saímos perdendo a partida. Foi um susto, foi logo no início. A partir daí que veio o primeiro gol, que empatamos, aí a confiança voltou. E o Raí entrou de barriga, de peixinho, de perna. Ninguém sabe até hoje como saiu o gol dele. Pro Miller, vamos na velocidade, vai pra grande área. Só ganhar o Ferrer. Bom lance, Miller, bom lance. Olha o gol! Gol! O primeiro tempo termina empatado. Faltam os 45 minutos finais. O jogo continua disputado palmo a palmo, até que Raí surpreende o Barça de Cruyff. Pela primeira vez, uma jogada que eles ensaiavam há muito tempo tinha dado certo. Eu acho que estava reservado para aquele momento, né? Olha a barreira, olha a feição do Raí. O vento é contra, viu, amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí, gol! A primeira reação foi agradecimento ao Tele, né? E aquele sorriso do Tele, na hora em que o Raí faz o gol de falta, é das coisas mais gostosas de se ver, né, e se lembrar no mundo do futebol. Uma pessoa que era tão séria, né, tão fechada, veio com muita alegria para cumprimentar todos e agradecer o resultado. Faltando poucos segundos. Atenção, apita a noção, São Paulo é campeão do mundo! O São Paulo é campeão do mundo! Venceu o Barcelona por 2-1, venceu de virada, num dia histórico para o futebol brasileiro. Quando falou campeão, saiu tudo que tinha que sair para fora, é como que nem no estádio, sai palavrão, você xinga todo mundo, depois vai cair numa ficha, você vai vendo que
a realidade que aconteceu. Veja aí as imagens da Avenida Paulista. Aí, povão, pode fazer a festa que o São Paulo é campeão do mundo. Terminando o jogo, pô, terminou como se a gente tivesse terminado mais um jogo, sem... Aí o Toninho Cerezo levantou e falou, pô, gente, nós somos campeão do mundo. O São Paulo que conquistou o título brasileiro. Depois, o título da Libertadores da América. E o direito de vir para Tóquio, conquistar, como fez hoje, o título mundial. O São Paulo agora decide no dia 20, com o Palmeiras, o título paulista, num jogão de bola. Para muitos, o Palmeiras não vai enfrentar um time, mas sim uma máquina mortífera. É uma máquina mortífera mesmo. Digamos que era um gentil exagero para você fazer manchete e vender jornal. A gente da imprensa tem sempre a mania de querer exagerar. Olha, acho que é forçar dizer que aquele grande time do Telê do São Paulo se distinguia do grande Santos, porque o grande Santos era melhor que aquele grande São Paulo do Telê, né? Como eu acho que o Flamengo do Zico foi melhor do que esse São Paulo, como acho até que o Palmeiras de 96, num curto espaço, foi melhor que o time do São Paulo bicampeão do mundo. Mas acho que é um 10º lugar, 11º ficaria perfeitamente aquele São Paulo. Começa a decisão do Campeonato Paulista. Para o Palmeiras só interessa a vitória, mas Miller, o veloz atacante são paulino, joga um balde de água fria na massa verde. Mazinho, esperta a roubada, tá valendo o Miller, olha o perigo na área, colocou! Gol! E é do experiente Toninho Cerezo que o porco recebe o golpe de misericórdia. Pegou, soltou, olha aí na volta! Passou! Gol, gol, gol! Zinho ainda diminui o placar, mas nesta festa o Palmeiras entra com o champanhe e o São Paulo leva a taça. O barulho da alegria São Paulina. Levanta a bola o juiz. Final, São Paulo é campeão paulista de 92. Segundo título em apenas uma semana, Pintado. O time campeão se faz aí dentro de campo, não trabalha nessa. O Tele Santana realmente marcou mais pela honestidade, até pela capacidade. Ele foi muito capaz, mas ele foi mais honesto ainda. O Tele era essencialmente um cara de grande caráter, né? Isso faz toda a diferença no mundo do futebol. Em 93, o São Paulo vai em busca do bicampeonato da Libertadores. O primeiro adversário é um time bem conhecido dos brasileiros. São os hermanos argentinos do News Old Boys. Vai tentar daí, abriu a brecha, bateu pro gol! Gol! O time estava muito bem, o time veio assim embalado mesmo na Libertadores. Por cobertura, gol! Agora, Raí, bateu, olha o gol! Gol! Palinha, vamos ver, Cafu, faz! Golaço da classificação do São Paulo! O técnico e os jogadores do São Paulo estão no auge do futebol. Tele Santana é assediado pelos brasileiros. Paramos no Center Norte para almoçarmos e, de repente, um sol terrível, o Tele some. Quando eu vejo num orelhão, o Tele lá abaixado, parecia que tinha uma pessoa. Quando eu vi, era uma senhora e ela levantou a blusa e o Tele estava abaixado. Aí eu falei, o que é isso? Aí disse, não, ela me deu a caneta, pediu um autógrafo, chamaram ela estava esperando no orelhão, começou a falar, levantou a blusa e faz sinal para que eu autografasse ali. Ué, não tinha onde autografar, eu autografei. O São Paulo faz uma boa campanha na Libertadores da América, mas no Brasil deixa escapar o tricampeonato paulista e perde a vaga nas finais do Brasileiro para o arquirrival Palmeiras. Só que a preparação nossa no Brasileiro era a preparação para o Mundial, né? Foi quando o São Paulo me pegou por empréstimo outra vez e eu voltei em julho de 93 para disputar a final os jogos finais da Libertadores. O time saiu talvez, acho que 2 jogadores. Um deles é o grande símbolo da era Tele Santana no São Paulo Futebol Clube. O capitão da equipe tricolor está prestes a embarcar para a França.
A Taça Libertadores é a última decisão de Raí com a camisa do São Paulo. Que foi a final, né? Nós vencemos de 5-1 dentro do Morumbi. E o Dinho fica de zagueiro ali atrás. Olha a chance do São Paulo, Palinha bateu na trave, gol! Olha o Gilmar, ajeita no peito, bota na frente, grande lance, lá vai Gilmar, bateu! Gol! Deixou pro Pintado, busca o espaço pro chute, enfiou bem pro Vitor, botou na frente, olha o gol! Gol! Pé direito, esperou, fez o toque, linha de fundo, olha o Raí, de peito! Gol! 4-0 São Paulo, que beleza! Olha o torcedor. Gritando o nome do técnico Tele Santana. É a consagração de Tele Santana e merecido, hein? O Tele tão combatido, o Tele tão criticado, o Tele às vezes tão injustiçado. O mestre Tele, você aí no banco. Se enche de orgulho ao ouvir a torcida gritar: olê, 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 Tele, Tele, Tele. E lá vem São Paulo. Olha o Miller partindo, corte feito. Ainda sobra do Miller. Bateu direto. Gol! Depois perdemos lá o jogo, lá no Chile, mas deu a confiança. Lunari e o gol! Gol! Partiu a Almada, Zé! E quase pega! Acabou! Final! Final de jogo em Santiago do Chile! Pode comemorar, torcedor do São Paulo! Mesmo perdendo, conquistamos o título. Então, sem dúvida nenhuma, dali saiu o mestre Tele Santana por tudo aquilo que ele fez no São Paulo e na seleção também. Ele era o único treinador que eu conheci na vida que sabia, como se fosse um professor, que conhecia totalmente a matéria. O Tele Santana deu qualidade ao futebol de São Paulo. O Tele Santana deu qualidade ao futebol do Brasil. Do futebol bonito, do futebol bem jogado, do futebol limpo, né, do futebol de classe, da apreciação da técnica, do verdadeiro talento, né, do investimento no talento. Como ele sempre falava, assim, eu gosto do futebol bem jogado, né? Então ele fazia o time dele jogar, dar espetáculo, a torcida ficava contente e as vitórias foram consequência disso. O Tele sempre foi contra a violência, né? O Zico um dia disse isso. Trabalhei com diversos técnicos. O único que nunca mandou bater foi o Tele Santana. Então ele fazia um futebol, realmente futebol arte, de aproveitar as características. Disciplina é bom e eu gosto. Futebol é mais do que marcar o adversário e fazer gols. Futebol é arte. A maratona continua com a disputa de várias competições internacionais. Nenhum outro técnico havia conquistado tantos títulos num período tão curto. O São Paulo disputou 94 partidas em um ano. Resta apenas uma, o Mundial Interclubes. O São Paulo tinha ganho contra o Barcelona no ano anterior e tinha o grande desafio que o Milan era assim, o time de maior expressão naquele momento, era o time campeão da Europa, era o time que jogava melhor, era a grande potência, que é uma grande potência, mas naquele momento era o próprio momento assim, especial. O time do Milan era mais difícil de ser batido do que do próprio Barcelona. Na bolsa de apostas era 10-2, era 10 Milan e 2 São Paulo. Ninguém dizia que o São Paulo ia ganhar. De um lado, o melhor futebol do mundo. Do outro, a poderosa esquadra italiana. Aos 19 minutos, o tricolor vai ao ataque e Palinha abre o placar. Cafu, Cerezo está na área, bateu cruzado, olha o gol! Olha o gol! Eu disse! Gol! Era um time que sabia desfrutar o contragolpe com rapidez e era isso um dos grandes fatores positivos do time do Tele. No segundo tempo da decisão, logo nos primeiros minutos, Massaro empata para o Milan. O jogo continua movimentado. 10 minutos depois, o melhor jogador em campo coloca o São Paulo na frente outra vez. Segura essa que é boa! Olha o Leonardo, olha o gol! Gol! Faltam 9 minutos para o tricolor comemorar o título, mas Papan deixa tudo igual novamente.
Vamos, São Paulo, vamos que dá. Olha a enfiada para Miller, tá faltando a jogada do Miller. Até que num lançamento de Cerezo, o veloz atacante tricolor tira de letra as provocações do zagueiro italiano. Miller batendo! Gol! 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 E ele fez um gol de bunda, um gol sem querer, e ele ficou xingando assim, italiano, seu filho da puta, tá vendo? E falou mais algumas coisas que eu não posso falar aqui. E acho que ele não acreditou, que a bola bateu no calcanhar do Miller e entrou. E o braço! Joel Guilhu! Acabou! Acabou! Você torcedor do São Paulo! Você torcedor brasileiro! Enche o peito e grite bem alto! Campeão mundial de futebol! O Cerezo estava terminando uma carreira e coroando com um grande título. E o Tele, com certeza, estava deixando a sua marca na história do São Paulo e na história do futebol mundial. Em 94, com um time mesclado por jogadores da divisão de base, Tele Santana inicia uma fase negativa dentro do tricolor paulista. O jornal Folha de São Paulo publica: São Paulo encerra a era Tele em baixa. E o sonho do trimundial para nas mãos do goleiro Chilaver, do Vélez Sarsfield. Foi uma pena muito grande, sabe? Uma tristeza muito grande. Até hoje, depois de 10 anos, eu não me conformo com aquilo. Não me conformo mesmo porque São Paulo tinha mais time, nós tínhamos muito mais conjunto. Quando aconteceu aquela derrota no Morumbi. Acabou indo para os pênaltis, e nos pênaltis, Palinha, né? Foi infeliz na cobrança, sempre chutou pênalti, sempre cobrou bem, mas aquele dia foi infeliz, né? O Chilaver pegou. Foi uma depressão para todos os São Paulinos, entendeu? Seria a terceira Libertadores, seria a terceira possibilidade de jogar um Interclubes, mas a gente tem que entender que não são só vitórias. Eu acho que foi um momento, com certeza, que o São Paulo estava terminando essa geração. E ali talvez estivesse terminando essa grande era Tele, esse grande ciclo vencedor que foi maravilhoso. 95 promete ser um ano mais difícil ainda para o técnico. Da equipe bicampeã do mundo, restam apenas Zete e Palinha. A nova geração de jogadores são-paulinos não é suficiente para dar títulos ao tricolor do Morumbi. Os torcedores dão apoio total ao treinador, mas Tele perde sua força dentro do clube. Na verdade, o Tele começou uma decadência que o vitimou, inclusive, por causa de um erro médico, mas ninguém me tira da cabeça que o problema vascular que o Tele teve foi fruto da indignação do Tele, da irritação do Tele com a bagunça do nosso futebol, com a corrupção do nosso futebol. Porque eu acho que o futebol não é lugar para ladrão, não é lugar para aproveitadores, é lugar para se trabalhar. Aqueles que trabalham recebem justamente o que merecem. Ele, como todos nós, queríamos um futebol melhor. Os outros são cúmplices, são coniventes. Ele denunciava, ele brigava com o Eduardo Fará, ele brigava com o Pimenta. Mas o Tele brigava por tudo isso, ele era um cara muito justo. Tele, profissionalmente, é tudo que o futebol pode querer, pode esperar. Então, essa referência vai ficar para sempre, a referência da equipe do Tele vai ficar para sempre. Ele foi o cara para o São Paulo, até hoje não teve um técnico competente que pode mostrar o que ele mostrou para a torcida são paulina. Ele foi o melhor da história do São Paulo e o São Paulo foi o melhor da história para ele. E é esse homem que a gente está precisando no futebol do Brasil. O técnico do futebol, o conselheiro do futebol, o paizão do futebol. O Tele está na história do futebol do Brasil. Tele Santana afastou-se do futebol em 1996 por problemas de saúde.